Olá, boa noite. Vila Velha e Serra em risco alto para a transmissão do coronavírus no estado. Outras 15 cidades também estão classificadas da mesma maneira. São as que aparecem em vermelho aqui no mapa. Outras 61 estão em risco moderado. E pela primeira vez este ano, nenhuma cidade está em risco baixo. Esse mapa foi divulgado agora há pouco. O Vitor Zucolotti, nosso repórter, acompanhou o pronunciamento do governador Renato Casagrande, que falou de todas essas mudanças, não é isso, Vitor? Em que isso impacta aqui para o Espírito Santo? Isabela, boa noite para você, boa noite a você de casa que está nos acompanhando. Pois é, necessidade, infelizmente, a gente volta a ter restrições muito parecidas com o que a gente teve no início da pandemia. A gente tem aí o mapa de risco agora, mas a gente vai mostrar para vocês as medidas, as orientações passadas pelo governo do estado por conta dessa situação aí de risco vermelho, Serra, Vila Velha e outros 15 municípios. O que chama atenção é a orientação logo de cara para que as empresas tentem fazer com que os seus trabalhadores trabalhem em home office. Significa, então, trabalhar dentro de casa, empresas particulares, essa orientação do governo do estado, e também empresas, setores do governo do estado vão trabalhar dentro de casa. Você está vendo aí na sua tela as medidas que são pedidas, Temos também situações com relação a limites municipais, implantação de barreira sanitária pela autoridade municipal nos limites, desses municípios, implantação de barreiras sanitárias também nas rodovias. O que chama atenção é, em 15 municípios do Espírito Santo, também nós vamos ter a situação do funcionamento de comércios, galerias, shoppings vão funcionar de segunda a sexta-feira até às 8 horas da noite e aos sábados às 4 da tarde. Já os bares, lojas de conveniência, distribuidoras de bebidas alcoólicas só vão poder funcionar de segunda a sexta-feira até às 4 da tarde. A suspensão dos funcionamentos dos bares vão acontecer igual acontecia no início da pandemia. E o que chama atenção também, Isabela, é o funcionamento das escolas. Tanto as escolas da rede pública como as escolas da rede particular não vão poder contar com aula presencial por conta desse risco alto. A gente volta agora a mostrar aqui no LED a tela, o mapa de risco, esse novo mapa que vai começar a valer já a partir da próxima segunda-feira. Nós temos aí os municípios, 17 municípios em risco alto, comparando com o dessa semana ainda, a gente vê um mapa totalmente em vermelho e amarelo. Os municípios estão aí, além de Serra e Vila Velha aqui na Grande Vitória, nós temos em risco alto Presidente Kennedy, Muqui, Cachoeiro de Itapimirim, Piúma, temos também Afonso Cláudio, Brejetuba e Batiba, Santa Teresa, João Neiva, Aracruz, Barra de São Francisco, Vila Pavão, Águia Branca, Boa Esperança e também Pedro Canário, os demais municípios, todos em risco moderado em amarelo no mapa. E um detalhe que é o diferente, que houve uma mudança na matriz de risco por conta do aumento do número de pessoas internadas, que é um assunto para uma outra matéria que você vai assistir daqui a pouco, e também por conta do aumento da taxa de transmissão. Ultrapassou a 1, o que é um número muito grande, por isso que a gente está vendo essa situação desse mapa, que vai valer o risco alto por 14 dias, 2 semanas, diferente do mapa anterior, que valia por 7. Isabel. É uma novidade, então. Esse novo mapa, essas restrições que a gente anunciou, que o Vitor anunciou, são para os municípios de risco alto, que são os municípios que estão em vermelho, mas há também restrições para risco moderado, Exatamente. E o governador também, Vitor, no pronunciamento, ele criticou essa questão da vacinação, que está muito lenta, e inclusive deve alterar o cronograma de vacinação? Infelizmente, a gente aqui no TN você de casa tem visto muitas matérias falando sobre a questão da vacinação, algo que a gente gosta muito de mostrar, que são as doses de esperança. Só que a expectativa, por exemplo, pessoas a partir de 60 anos poderiam ser vacinadas ainda esse mês de março. Não existe mais essa expectativa, agora é a partir de abril, isso porque as vacinas estão chegando sim, mas estão chegando a conta-gotas. A quantidade, infelizmente, está muito pequena. O governador do estado, inclusive, ele disse a seguinte frase, Isabela, falando com relação a essa situação toda sobre a pandemia. Faltam recursos humanos, equipamentos e insumos. Vimos que em diversos estados faltou oxigênio. Tem um limite. Ou seja, o limite são essas restrições para que a gente não passe a ter situações como a gente está vendo em São Paulo, no sul do país, no Nordeste. Então, as medidas mais restritivas para a gente ter que lidar com o coronavírus. Exatamente como a gente lidou no início da pandemia, né? Exatamente. Muito complicado. E essas restrições, elas são importantes porque o mapa do Covid foi atualizado. Nas últimas 24 horas, gente, 31 pessoas perderam a vida e foram registrados mais de 1.500 novos casos. Aqui a gente tem um panorama geral, 340
42.446 casos confirmados de Covid e 6.691 mortes. Inclusive, Vitor, a gente tem uma matéria que a gente vai chamar agora para a gente falar dos leitos da pandemia. Agradeço aqui a sua participação. O Vitor vai fechar uma matéria com todos os detalhes para amanhã não ter nenhum. Obrigada, viu, Vitor? Gente, essa pandemia, infelizmente, continua avançando no Espírito Santo e, com isso, mais leitos de UTI específicos para a Covid estão sendo ocupados. Vamos ver comigo? Aqui no LED, a gente tem em todo o estado, de cada 10 leitos disponíveis, 8 estão ocupados, está vendo? Todos com mais de 80% de ocupação. São mais de 1.100 pessoas internadas lutando contra a doença. Vamos ver essa matéria. A ocupação dos leitos de UTI para tratar pessoas com a Covid-19 continua subindo. Esse número de doentes é o maior desde o início da pandemia. 84% dos leitos disponíveis estão sendo usados. O Estado do Espírito Santo vive uma nova fase de aceleração da curva de casos, um aumento significativo de óbitos observados pela Covid-19 no Estado do Espírito Santo. Neste momento, os pacientes com a mesma característica clínica estão durando, em média, 12 dias de internação nas unidades de terapia intensiva. O estado também ultrapassou a marca de 6.600 mortes. Diante dos números cada vez mais assustadores, o governo do estado não descarta tomar medidas mais restritivas em relação às atividades sociais e econômicas. As medidas qualificadas na matriz de risco e a aplicação delas serão atualizadas a partir do dia de hoje. E o Estado do Espírito Santo não descarta a realização de medidas extremas definidas pelo lockdown, na comunicação clara da população. Para que o Espírito Santo não chegue a situações extremas iguais outros estados do país estão vivendo, a CESA está adotando algumas medidas para os próximos dias. Entre elas, a suspensão das cirurgias eletivas da rede particular. Iremos publicar uma portaria amanhã no nosso diário oficial, recomendando a toda a rede privada do Estado do Espírito Santo que suspenda as cirurgias eletivas não essenciais em toda a sua rede, de modo que a rede privada consiga garantir o atendimento e o acesso aos seus segurados dos planos de saúde e também possa permitir a venda complementar de leitos para o Sistema Único de Saúde. De acordo com a secretaria, os hospitais particulares do estado vêm recebendo pacientes de outros estados que estão optando por se cuidar aqui no Espírito Santo. Temos, neste momento, um colapso dos estados vizinhos e esse colapso, o colapso nacional, pode afetar a capacidade do estado de atender pacientes no Espírito Santo. Outra medida prevista para as próximas semanas é a abertura de mais leitos de UTI. Toda a rede hospitalar do nosso estado está sendo reforçada para poder resistir à nova fase que vivemos no nosso estado. O subsecretário de Saúde disse que o estado vai inaugurar um sistema para monitorar passageiros que chegam ao estado com sintomas da doença. Tanto de via aérea quanto de via terrestre, vamos receber essas informações dessas empresas, fazer um cruzamento da informação de quem viajou com o nosso sistema de notificação de doenças e, acontecendo um caso positivo, os demais passageiros daquela viagem serão alertados de que eles estavam numa viagem que alguém testou positivo. Apesar das medidas adotadas, a Secretaria de Saúde reforça as orientações para a proteção e pede respeito à pandemia. Não é momento de festas familiares, de festas de condomínio, de reuniões de entretenimento nos grupos dos bairros. Nós precisamos, neste momento, de nos preservar da contaminação da doença. E diante desse cenário tão preocupante da pandemia, a vacina é a principal esperança que nós temos de vencer o coronavírus. Então, vamos ver como é que está a vacinação aqui no Espírito Santo. Segundo o vacinômetro, gente, 167.304 pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 54 mil pessoas já têm a imunização completa, receberam já a segunda dose. As vacinas que estavam na geladeira desligada, as vacinas que estavam em uma geladeira que foi desligada por uma criança em Rio Baranal não foram perdidas.
Esse é o resultado da análise. O caso aconteceu no mês passado. A polícia concluiu que um menino de 9 anos, por brincadeira, desligou o disjuntor da sede de vacinação da cidade e as 133 doses que estavam armazenadas ficaram sem a refrigeração correta. Havia então a suspeita de que as doses tinham sido estragadas, né? Mas agora, com o resultado da análise, elas estão em condições de serem aplicadas. A Secretaria de Saúde de Rio Bananal disse que vai receber de volta as doses na próxima segunda-feira. Agora a gente fala de uma tragédia que aconteceu na Serra. Uma casa de 2 andares desabou. 2 pessoas ficaram sob os escombros. O homem foi socorrido, mas a mulher, após 5 horas de buscas, foi encontrada sem vida. Felipe Hugo Verli, de 28 anos, foi socorrido pelos bombeiros 2 horas após a casa desabar. Segundo o capitão Afonso Amorim, ele estava consciente. O Felipe, quando logo a gente chegou, ele já estava parcialmente soterrado, né, com os escombros até a região da cintura. Então, nosso trabalho foi fazer essa remoção ali desse material que estava mais pesado em cima dele. Então, com o próprio trabalho manual dos bombeiros ali, a gente retirou os escombros e conseguiu tirar ele com vida ainda. Uliana Barbosa de Oliveira, de 33 anos, ficou embaixo dos escombros. O casal tem uma filha de 5 anos e Uliana, uma outra filha de 7 anos. As 2 meninas estavam brincando no quintal na hora do desabamento. Ana Cristina é cuidadora das crianças e amiga do casal. As crianças estavam brincando no quintal quando ocorreu e foi o que aconteceu. Aí as crianças estão bem, estão em segurança, graças a Deus. Após 5 horas de resgate, infelizmente, Uliana foi encontrada sem vida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Notícia que deixou amigos e familiares arrasados. A gente encontrou ele já em óbito, né, constatado pelo SAMU. A gente trabalhou durante várias horas com a expectativa de encontrar ele com vida, mas infelizmente essa foi a situação encontrada. Segundo amigos do casal, eles estavam morando aqui de aluguel há 5 meses. Tinham percebido rachaduras no imóvel, já tinham avisado ao proprietário, inclusive alugado uma outra casa em Feio Rosa. Estariam de mudança agora, no próximo domingo, já arrumando as coisas. O proprietário esteve aqui, confirmou essa informação, ele preferiu não gravar entrevista e disse que aguardava a família sair do imóvel, que foi construído há 35 anos, para então começar a reforma. Ela ontem relatou que ela já sabia que parecia que a casa ia cair, tinha dado uma trinca muito feia, já havia falado para o proprietário e avisado que eles iam sair. E já estavam com uma casa em Feio Rosa, alugada, e mudariam no domingo. E olha só como era o imóvel antes do desabamento. A casa fica na Rua Paraguaçu, no bairro Jardim Atlântico, na região da Grande Jacaraípe, na Serra. As fortes chuvas dos últimos dias podem ter afetado ainda mais a estrutura do imóvel. Que tristeza. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, está preso o suspeito de matar a facadas a mulher na Serra. Nós voltamos já já. Está preso o suspeito de matar a facadas a esposa Débora Guedes Bonfim, de 26 anos, na Serra. Os filhos da vítima, de 2 e 4 anos de idade, foram encontrados ao lado do corpo da mãe. Tiago Alvarenga Roque, de 23 anos, se entregou na delegacia da mulher e foi preso em flagrante. Ele é acusado de matar a própria companheira, Débora Guedes Bonfim, que tinha 26 anos. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira, em Balneário de Carapebus, na Serra. Hoje, às 7h30 da manhã, ele prestou depoimento após ser preso. Tiago foi ouvido na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, a DHPP, em Vitória. Tiago prestou depoimento por aproximadamente 4 horas, foi levado ao DML para exames e já foi encaminhado ao presídio em Viana. A Polícia Civil ainda não divulgou detalhes de como que foi o depoimento dele, como, por exemplo, a motivação do crime. Mas, segundo os vizinhos do casal, Tiago foi extremamente frio. Teria falado que realmente matou a mulher, que o serviço já estava feito e que eles poderiam chamar a polícia. Vizinhos disseram ainda que o casal morava em Balneário de Carapebus há 2 meses. Tiago teria alugado a casa após sofrer um atentado no bairro onde morava, no Morro do Romão, em Vitória. De acordo com familiares, o casal tinha um relacionamento conturbado. Nas redes sociais, Débora havia postado em novembro do ano passado que estava em um relacionamento sério. Amigos da vítima deixaram mensagens lamentando a morte precoce de forma tão violenta. Débora foi encontrada morta na cozinha de casa. Ela deixou 2 filhos, uma menina de 2 anos e um menino de 4 anos de idade.
Olha, a Polícia Civil diz que o suspeito, de 23 anos, foi preso pela equipe da Polícia Militar e conduzido à Delegacia da Mulher. Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e também por homicídio qualificado por meio cruel, com impossibilidade de defesa da vítima. O suspeito será levado para o presídio. Um idoso foi espancado até a morte dentro de casa na ilha de Santa Maria, em Vitória. Um casal foi preso, suspeito de roubar os pertences da vítima. O senhor de 63 anos foi encontrado morto dentro desta casa em Ilha de Santa Maria, Vitória. A residência fica numa escadaria da parte alta do bairro. A vítima foi identificada como Mário Hermes Fernandes Belges. Era manhã desta sexta-feira quando familiares e amigos foram até o local e encontraram o idoso com sinais de espancamento. Estava com a porta, né? A porta estava meio aberta, né? Só encostada. E no momento que a gente entrou, a gente viu as coisas tudo revirado, né? Até o quarto dele estava tudo... E ele estava, né, com a boca amarrada, a mão amarrada, tudo dele amarrado. E estava quase nu, só de cueca, né? E botaram uma calça em cima do rosto dele. O senhor tinha o costume de almoçar na casa da irmã todos os dias, mas como ele não apareceu na quinta-feira, os familiares acharam estranho e vieram até a residência dele saber o que tinha acontecido. Muito sangue em cima do travesseiro, em cima do colchão, entendeu? E tudo revirado, a casa toda revirada. O criminoso levou o celular e alguns pertences da vítima. Familiares contaram que a casa do idoso já vinha sendo alvo de arrombamentos. O celular também sumiu, né? E uma bolsa também sumiu. Ninguém sabe mais o que sumiu dentro da casa. Mas pelo jeito já vinha acontecendo arrombamento na casa já há muitos dias. E ele não fazia nenhum boletim, não fazia nada. Não queria preocupar também a família, não queria falar, então... Tá aí o que aconteceu, né? O delegado Marcelo Cavalcante, do Departamento de Homicídios de Vitória, chegou com a informação que tinha acabado de prender o assassino. Ele foi localizado no próprio bairro Ilha de Santa Maria. Um autor, o qual é réu confesso do crime, está no carro, já está na viatura e vai ser encaminhado agora para DHPP, para que seja lavrado o auto de prisão em flagrante delito. Como é que ele foi encontrado? Ele foi encontrado através de denúncia anônima. Nós chegamos na residência dele, ele tentou se evadir para outra casa, se escondeu embaixo da cama e nós prendemos quando ele estava escondido embaixo da cama. Fala que foi agredido e reagiu, mas como a gente pode ver, a vítima estava amarrada, a vítima, pelas características iniciais, a gente pode imaginar que ele não teve chance de defesa. De acordo com o delegado, o idoso foi morto na quinta-feira. Uma mulher também foi presa por ser cúmplice do crime. Os dois foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Foi presa, está sendo conduzida lá para a unidade. Ela pode ser cúmplice dele com a autora do crime. Olha, segundo a assessoria da Polícia Civil, o suspeito de 37 anos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Já a mulher foi ouvida e liberada. A seguir, você confere aqui no TN2, olha só o flagrante feito em Cariacica. Os detalhes a gente traz para você já já. Sextou com S de sem noção. Sinal fechado, cavalo parado. Semáforo aberto, lá se foi o animal seguindo o carro. De dentro do veículo, alguém simplesmente puxava o cavalo com uma corda. Cena flagrada na BR-262 em Cariacica, pertinho do terminal de Campo Grande. O motorista, se fosse flagrado pela polícia, com certeza levaria uma boa multa. A cena, gente, é um risco no trânsito e também uma covardia com o animal, né? O vídeo foi cedido pelos amigos do Insta Cariacica News. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.